o que é ansiedade? É uma resposta emocional normal a situações percebidas como ameaçadoras, estressantes ou desafiadoras. No entanto, quando essa resposta se torna excessiva, persistente e interfere significativamente na vida diária, pode ser caracterizada como um transtorno. E aqui a gente tem uma definição da ansiedade que coloca a ansiedade como um processo normal. E a ansiedade, quando ela está mais intensa, ela se torna um processo patológico. Então, é interessante perceber essa distinção entre a ideia de uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica. E a ansiedade patológica é o transtorno a ser diagnosticado. E aí eu quero pontuar aqui uma outra questão extremamente importante. Como é que eu faço para tirar esse risco aqui? Porque eu estou sem. Vai ter que ficar esse risco aí. A diferença de medo para ansiedade, gente. A ansiedade, ela é mais difusa, né? A ansiedade nem sempre tem um objeto muito claro. No caso da fobia, até tem um objeto mais claro, mas o medo vai ter sempre um objeto claro. Aí, quando eu chamo de medo, eu estou chamando de medo uma reação a um perigo presente e iminente. Eu vou entrar nisso com mais detalhes, mas a verdade é que a gente sente muito pouco medo e a gente sente muita ansiedade. Né? Medo está muito ligado àquilo que a gente chama de susto. Por quê? Porque o medo ele é impactado pela presença daquilo que causa medo. Então, quando você fala tenho medo de cachorro, o termo correto seria tenho ansiedade de cachorro. Você vai sentir medo de cachorro quando o cachorro avançar em você ou te perseguir. Então, este é o momento do medo. O medo é quando o perigo ou a ameaça está presente. Então, quando o perigo ou a ameaça é futura, a gente está falando de ansiedade. Então, na verdade, a ansiedade ela é uma espécie de expectativa de ter medo. É como se a ansiedade nos defendesse do medo. Para não sentir medo, eu sinto ansiedade. Aí eu começo a evitar situações que me causam medo. Então, o medo ele é anterior à ansiedade, percebe? A gente só desenvolve ansiedade depois de experimentar o medo, porque o medo é uma emoção bastante desagradável, apesar de ser uma emoção extremamente útil. Né? O medo nos prepara para a ameaça. Né? Quando o medo vem, a gente tem uma descarga de adrenalina, a gente prepara a nossa musculatura e a gente está pronto para tomar uma atitude para resolver aquela situação. Né? Eu sou motociclista, então eu já experimentei medo muitas vezes. Né? E graças ao medo, aliás, nem sei se graças ao medo, mas uma reação que eu tenho ao medo, eu tenho um reflexo incrível para buzinar e frear. Então, por quê? Porque muitas vezes o motorista do carro não me vê, o ônibus não me vê, eles estão me fechando, e é impressionante a rapidez com que eu buzino e o carro se afasta. Isso é porque, no momento que eu vejo o carro vindo na minha direção, eu estou sentindo medo. Agora, se eu começo a ficar com medo de passar perto de ônibus, agora eu já estou na ansiedade. Ok? Então, o medo, ele jamais vai ser patológico. Tanto que a gente não viu lá os transtornos ligados ao medo, os transtornos são ligados à ansiedade. Então, o medo é uma emoção básica e primária que serve como uma resposta de alerta para situações de perigo iminente ou potencial. É uma reação instintiva que ajuda a proteger o indivíduo de ameaças, ativando mecanismos de sobrevivência como a resposta de luta e fuga. Então, o medo, ele tem um objetivo claro e presente. Então, a ansiedade é uma resposta emocional complexa, né? A ansiedade, a ansiedade realmente não é uma emoção, ela é muito mais complexa do que uma emoção. Ela é uma resposta emocional complexa voltada ao futuro. E aí a gente vai ter um conceito muito importante, que é o conceito de expectativa catastrófica. Então, a gente pode dizer que é um medo difuso voltado ao futuro. Okay? Então, parte fundamental da ansiedade é a expectativa catastrófica.